Essa questão aqui deu o que falar. Nós tivemos alunos com respostas bem diferentes. E ela realmente tem uma espécie de pegadinha aqui. Tem algo que os alunos muitas vezes ignoram e acabam errando a questão. Tá? Então vamos lá resolver a questão. Nós temos que encontrar uma equação reduzida da elipse que tem os seguintes vértices. Os vértices serão -2 menos 8, -2 e 2, né? São dois pontos aqui. E ela tem que ter os seguintes focos, que são -2 menos 7 e -2 e 1. O que é que eu posso falar sobre essa questão? Antes de mais nada, eu vou fazer aqui um desenho para ficar mais fácil para você visualizar o que é que está acontecendo. Então, eu vou fazer aqui o eixo Y e o eixo X. Geralmente, quando eu vou fazer um desenho, eu faço o eixo X aqui bem no meio. Só que eu tenho que pensar, quais são os valores de Y que vão aparecer? Ó, os Y são aqui, -8, 2, -7, 1. A maioria dos Y aqui, ó, são valores negativos. Então, se vai aparecer mais negativos, eu tenho que botar o X um pouquinho aqui acima, para poder dar para poder fazer, certo? Porque senão vai ficar muito feio. Então, aqui eu tenho o X, aqui eu tenho o Y. Eu vou afastar um pouquinho. Opa! Peraí, eu vou... não consigo afastar para a esquerda, mas está tudo certo. Eu vou fazer o seguinte. Vamos pensar. Então, eu tenho que ter aqui, por exemplo, se aqui mede 1, aqui seria 1 negativo, né? E aqui seria 2 negativos. E se aqui mede 1, aqui seria o 2. E aí eu posso ter aqui -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8. Ok? E aí, eu vou marcar aqui os pontos. Os pontos são -2 e -8. Só uma pequena observação. Note que todos os pontos aqui eles têm o x igual a -2. Então, os pontos eles estão sobre a reta x igual a -2. Vou fazer essa reta aqui bem fininha em vermelho. Tá? Todos os pontos estão aqui em cima desta reta. Ok. Já que sabemos que os pontos estão em cima dessa reta, então o desenho vai ficar mais bonito. E aí eu vou marcar os pontos. Um deles é o -2 menos 8, que é um dos vértices, e o outro -2, 2, que é o outro vértice. Ou seja, quer dizer que a nossa elipse ela passa por esses dois pontos. E aí tem os focos que estão aqui respectivamente no -7 e no 1. Então aqui está o foco, aqui também está o outro foco. Tá? E aí o desenho da elipse seria assim. Ela passa por esses vértices. E aí, onde é que está o erro? Geralmente, quando eu tenho uma equação de uma elipse, eu coloco o a ao quadrado debaixo do x ao quadrado e o b ao quadrado debaixo do y ao quadrado. Geralmente a equação da elipse é assim, né? Ó, x ao quadrado dividido por a ao quadrado mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado é igual a 1. Tá, aqui nós temos duas coisas que você pode errar. A primeira é que essa daqui seria a elipse centrada na origem. Essa elipse aqui, ela não está centrada na origem. O centro dela está aqui. Aqui. Esse é o centro dela, que eu vou chamar de M. Já que eu vou dizer por que eu escolhi essa letra M. Esse é o centro dela, não está na origem. Então, na verdade, você tem que ver ali das aulas do Giaflix que quando você tem ali uma translação, você pode reescrever a elipse da seguinte maneira. Vai ser um x menos um h elevado ao quadrado, dividido por a ao quadrado, mais y menos k elevado ao quadrado, dividido por b ao quadrado é igual a 1. Mas pondo assim, ainda estaria errado. Lembrando que esse HK é o centro da elipse. E
como é que eu encontro esse tal do centro? Tá? Eu sei que isso daqui tá errado ainda, mas deixa eu falar para você como é que a gente encontra esse tal do centro. Como é que encontra o centro? O centro, ele vai ser o ponto médio dos vértices. Então, se um dos vértices está aqui no 2, o outro está aqui no menos 8, ó, você pega 2 mais menos 8 dividido por 2, vai dar menos 6 dividido por 2, vai dar menos 3. Ó. O ponto médio é justamente aqui ó, no menos 3. Então, o ponto médio vai ser, a primeira entrada vai ser o menos 2, porque está na reta, que é o x é igual a menos 2, e a segunda entrada é o menos 3. Tá? Se você não entendeu isso, simplesmente use a fórmula de ponto médio. Calcule o ponto médio desses dois pontos aqui, utilizando a fórmula. Beleza? Então, nós já sabemos quem é o ponto médio, já sabemos quem é H e quem é esse K. Mas isso aqui não está correto. Isso só vale quando a sua elipse ela tem um eixo paralelo ao eixo x. Só se o eixo dela for assim, ó, for horizontal. Quando o eixo dela é vertical, esse A e esse B se invertem. Então, como o eixo da elipse é vertical, na verdade, nós vamos ter uma equação muito parecida. Vai ser trocando aqui esse A e esse B de lugar. E eu ainda continuo aqui com o centro. Quem é o centro? Eu descobri que o centro é esse ponto médio, que é o menos 2, menos 3. Certo? E aí, se você substitui no lugar do H e no lugar do K, como aqui está negativo e ainda tem o menos 2, então vai ficar positivo. Vai ficar x mais 2 ao quadrado, dividido por b ao quadrado, mais y mais 3 ao quadrado, dividido por a ao quadrado, é igual a 1. E aí nós podemos já olhar aqui as alternativas e ver se dá para eliminar alguma coisa. Então, sei que tem que ser x mais 2 e y mais 3. Ó. X mais 2, y mais 3, x mais 2, y menos 3. Aqui tem o menos 2 e mais 3. Ó, já deu para eliminar todas as alternativas. Já deu para eliminar todas as alternativas. E eu sei que a alternativa correta é a letra C. Mas calma, calma, veloz. Eu sei que a alternativa correta é a letra C. Só que na prova não vai vir algo de alternativas, né? Então, na prova, você tem que saber resolver a questão por completo. Então, embora aqui a gente já deduziu que a alternativa correta é a letra C, vamos pensar que a gente não tem alternativa e chegar na solução. Então, quem é esse B e quem é o A? É a única coisa que está faltando descobrir. Você tem que lembrar da teoria a seguinte informação, que 2A é igual à distância entre os vértices. Certo? Então, sempre que você está pensando ali sobre os vértices da sua elipse, você vai ter que a distância entre esses vértices é 2A. E 2C, 2 vezes C, é, por definição, a distância entre os focos. Isso vem da teoria. Ok, então você vai ter o seguinte, que 2A é igual. Aí você calcula a distância entre esses dois vértices. Você pode muito bem utilizar a fórmula da distância entre dois pontos, que é aquela fórmula lá que diz que é a raiz quadrada. Aí você faz aqui, ó, x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado. Você pode utilizar essa fórmula, tá? E aí você vai descobrir que essa distância deu 10. Eu nem utilizei a fórmula, eu fiz mentalmente. Como é que eu fiz isso daqui mentalmente? Eu vou explicar para você. Como elas estão, são dois pontos sobre a mesma reta, então a distância, você pensa assim, qual é a distância para ir do quilômetro menos 8 de uma rodovia até o quilômetro 2? Do menos 8 até o 0 eu andei 8 quilômetros, e do 0 até o 2 eu andei mais 2 quilômetros, no total de 10. Olha que bonito. E aqui também, ó, se está fixo um dos números, você olha aqui os dois outros números, menos 7 e 1. Qual a distância entre esses dois números? Entre o menos 7 e o 1? Dá 8, porque do menos 7 para o 0 é 7 e do 0 para o 1 mais 1, então deu 8. Então você tem que 2C é igual a 8. E aí você sabe que o A vai ser 5 e aqui você sabe que o C
vai ser 4. E como nós estamos em uma elipse, e sempre que estamos falando sobre elipse, vale que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, nós vamos ter o seguinte, que esse a ao quadrado, que é 25, é igual ao b ao quadrado mais o c ao quadrado, que é 16, de modo que o b ao quadrado é 25 menos 16, que é igual a 9, e nós temos aqui que o b é igual a 3, por exemplo. Mas o que vai ser útil é que o b ao quadrado é igual a 9, e daqui eu sei que o a ao quadrado é igual a 25. Então, nós já tínhamos chegado em algo muito parecido com a solução. Só faltava dizer quem era o a e quem era o b. Eu descobri que o b ao quadrado, tá aqui, ó, vale 9, e que o a ao quadrado vale 25. Então, tá aqui a resposta. E se você trocar essas coisas de lugar, você errou a questão. Não pode trocar, porque nós fizemos aqui justamente tendo o b ao quadrado dividindo o que tem o x ao quadrado, porque o eixo ele é paralelo ao eixo y. Então, nós temos aqui, de fato, a solução dessa questão.